Olá, muito boa noite, meus amigos, meus irmãos em Cristo, meu amigo, minha amiga do Instagram, meu amigo, minha amiga do Facebook. Muito boa noite mesmo, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Agora, pontualmente, 8 horas da noite. Estamos chegando aí para mais uma transmissão, para mais uma live, nessa noite abençoada de quarta-feira aí, meus queridos. Estamos chegando bem devagarinho, contando com a graça de Deus. Meu amigo Marcos Barbieri está na audiência aí via Facebook. Então, meus irmãos, hoje é a 57ª transmissão que faremos hoje. 57ª oportunidade que Deus está nos dando aí de falar um pouquinho do Evangelho de Cristo. Eu sempre ratifico aqui que eu não faço uma live de pregação, pois eu não sou pregador, eu acho uma palavra sempre pretensiosa. Eu apenas estou aqui para falar do Evangelho de Cristo, apenas falar, dar testemunho da maravilha do Evangelho, da graça do Evangelho do Senhor Jesus. Esse é meu grande objetivo, falar. E aí, meus irmãos, também no último domingo, agora eu sempre faço transmissões às quartas e domingos. Nesse domingo não pude, por compromissos profissionais, e não pude mesmo fazer a transmissão, mas estamos fazendo hoje. E procurarei seguir sempre às quartas e domingos fazendo minha transmissão então. Então, meus queridos, mais uma vez cumprimentando a todos, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Lembrando aí que essa transmissão é ao vivo, mas fica no meu perfil no Facebook, fica no meu perfil no IGTV do Instagram. Logo após a transmissão eu coloco o vídeo na íntegra no YouTube, no canal O Evangelho Segundo o Evangelho. Então tem várias formas, várias plataformas aí de assistir a transmissão. Também lembrando, se alguém quiser comentar, acrescentar, discordar de alguma coisa, pode colocar nos comentários, não tem problema nenhum. É uma live democrática, se alguém quiser também compartilhar com seus amigos, fique à vontade. Muito bem, meus irmãos, dito isso, o tema proposto hoje é doutrinas e doutrinadores. Vamos falar a respeito de doutrinas e de doutrinadores. E para começar, meus irmãos, meus queridos amigos, o que me fez abordar esse tema para quem acompanha aí redes sociais, para quem conhece alguma coisa do meio evangélico aí, do meio religioso, deu muito assunto, deu muita polêmica a pregação aí de um famoso pregador aí da Igreja Batista, se eu não me engano, o Ed René. Para quem é do meio, ele é bem conhecido. Ele faz pregações do Evangelho em canais, em redes sociais, e eu sempre gostei das pregações dele. Acho ele muito eloquente. Ele procura sempre dar embasamento bíblico para o que fala. E tem uma pregação que ele fez uns dias atrás aí, falando das atualizações da Bíblia, que precisaríamos atualizar a Bíblia. E, no entanto, meus irmãos, aconteceu o seguinte: foi para as redes sociais uma parte do vídeo total. E aí aconteceu que eu também assisti a parte do vídeo, não na íntegra, e fiquei meio chocado, e fiquei assim decepcionado com esse pregador, com o Ed René. Tanto um amigo meu, lá da minha cidade que eu morava, Charqueadas, o André, meu irmão em Cristo, me alertou e mandou o link do vídeo na íntegra. E aí eu assisti o vídeo na íntegra e não tem nada, mudei totalmente, radicalmente a minha opinião a respeito dessa mensagem e vi que era uma mensagem correta, com embasamento bíblico e tal. Só que o meio religioso, o sistema, pregadores famosos
criticaram muito o Ed René, caíram de pau, como diz a gíria popular, tipo assim, trataram ele como um criminoso, assim, como um herege, como várias outras ofensas e tal, mas talvez a maioria das pessoas nem tenham assistido o vídeo na íntegra, que é uma mensagem muito eloquente, uma mensagem correta, uma mensagem bíblica, tá? E ele usou esse termo atualização da Bíblia e as pessoas acharam que ele queria mudar a Bíblia e acharam que ele tinha afirmado que a Bíblia não era suficiente. E quando ele apenas queria dizer que a atualização é interpretar, é trazer a palavra de Deus para os dias de hoje. É justamente o oposto, ele estava ratificando a importância da palavra de Deus. Mas não foi isso que ocorreu, né? Os pregadores aí, os de plantão, a hipocrisia de plantão caiu muito criticando o Ed René. Então, meus irmãos, eu vou falar um pouquinho disso no início, não é exatamente o assunto que eu vou falar hoje, mas eu preciso falar disso para introduzir o assunto que eu vou falar. Isso demonstra o sistema hipócrita que nós vivemos, a hipocrisia. Cristo, na sua época, na sua passagem terrena, ele sempre era muito manso nas suas pregações calmas, falava com mansidão. Os raros momentos em que Cristo, segundo as Escrituras, levantou a voz, se exaltou mais, foi justamente contra o sistema religioso, os fariseus, os saduceus, o sistema religioso como um todo, pela sua hipocrisia. Quem não lembra das passagens em que o Senhor Jesus dizia, fariseu hipócrita? E é hoje o que vemos, infelizmente, meus irmãos, a hipocrisia é o mal do século no sistema religioso, no sistema denominacional. A hipocrisia impera, a hipocrisia manda nos homens, meus irmãos, infelizmente. Então, Cristo já naquela época, como eu disse antes, ele já tecia fortes críticas à hipocrisia do sistema como um todo, meus irmãos. Então, um exemplo, ou vários exemplos dessa hipocrisia é o seguinte: eles criticaram o Ed René por querer atualizar entre aspas, hein, irmãos, a Bíblia. Mas eles, o sistema que está aí, esses líderes, fazem isso diariamente. Eles afirmaram que o Ed René queria acrescentar coisas à Bíblia, ou queria mudar. Na verdade, o vídeo do Ed René não tem nada a ver com isso. Mas, segundo a hipocrisia que reina nesse sistema, eles justamente fizeram isso. Então, meus irmãos, esse sistema é tão hipócrita que eles fazem isso diariamente. Todas as denominações fazem, vamos dizer assim, atualizações, volto a dizer, entre aspas, da Bíblia. Então, meus queridos, aqui vai alguns exemplos. Toda vez que alguém na denominação prega a Bíblia, prega dízimo que não é bíblico, está atualizando a Bíblia. Dízimo não é bíblico. Toda vez que alguém, principalmente no meio pentecostal, fala nas chamadas línguas estranhas, que é uma invenção aí na hora das pessoas, toda vez que alguém fala isso, está atualizando a Bíblia, pois não é bíblico também falar naquela baboseira de línguas estranhas. Toda vez que alguém diz que tem que congregar em um templo feito de tijolos e concreto por mãos humanas, está atualizando a Bíblia, pois na Bíblia não é para congregar em templos. Se o Senhor achasse tão importante ter templos, não deixaria que o templo de Israel, o templo de Salomão, fosse destruído totalmente por volta do ano 300 depois de Cristo. Então, toda vez
guarda do sábado ou qualquer outra guarda da lei está atualizando a Bíblia, pois isso não é bíblico. E aí vai, meus irmãos, o próprio sistema denominacional, vou falar um pouquinho à frente, não é bíblico, não tem nada. Criar denominações, botar uma plaquinha na frente, não é bíblico. Então são atualizações. Então essas mesmas pessoas que foram lá nas redes sociais e criticaram veementemente o Ed René por falar das atualizações bíblicas, eles fazem no seu sistema, no seu quintal, na sua praça, eles fazem atualizações a toda hora. Ou seja, entenda-se por atualizações, mudanças na Bíblia, coisas que não são bíblicas. Então isso é a hipocrisia que reina nesse sistema. É um sistema corrupto, é um sistema cheio de erros e é um sistema, acima de tudo, hipócrita, infelizmente, meus irmãos. E se vocês observarem, quem acompanha redes sociais é sempre os mesmos, que são os primeiros, que são os arautos da verdade. E eu não quero dar nomes aqui, mas tenho muita vontade de dar, mas não vou dar, eu não vou me conter aqui na minha agonia. Mas vocês sabem quem são. São alguns ligados à política, tem um certo aí que fala gritando em redes sociais, é fácil identificar, né? Ele não sabe falar normalmente, ele só sabe gritar. Então, esses aí que são os reis, que são os imperadores da hipocrisia, infelizmente, meus irmãos. Então, esse sistema que está aí é o que gera as flor-de-lis da vida, aquele médium lá, estuprador, que eu não lembro o nome, acho que era João de Deus, padres pedófilos e todas essas coisas aí. E aí, esse sistema que está aí geram decepções, porque as suas lideranças geram decepções naqueles que o seguem. Mais cedo ou mais tarde, muitas pessoas vão ver o erro e se decepcionam com esse sistema que é de homens, que não tem inspiração divina. Mônica Oliveira, muito obrigado pela tua audiência, hein, Mônica? Boa noite para ti, para tua família, Deus abençoe vocês. Então, meus queridos, olha o que nos diz a Escritura. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17:5. É isso que muitas pessoas fazem. Confiam em homens, quando deveria confiar apenas no Cristo, no Senhor, no Evangelho da Graça, no Cristo ressurreto. Então, meus irmãos, aqui está dizendo: maldito o homem que confia no homem, e faz a carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17:5. E aí, meus queridos, por que ocorrem essas decepções? O porquê? Lá no cerne da questão, por que as pessoas se decepcionam? Por que esses erros do sistema vêm? Ou por que as lideranças erram tanto? Ou por que eles são tão hipócritas, como eu citei agora? É simples, meus irmãos, é simples. O próprio sistema religioso denominacional, ele é um erro. Ele por si próprio é um erro diante das Escrituras, diante de Cristo, diante do Evangelho, meus irmãos. Simplesmente porque esse sistema é humano, é uma criação de homens, meus irmãos. Não tem inspiração divina. E por ter essa humanidade, por ter a corrupção inerente do ser humano, ele cai nesses erros, meus irmãos. Então é um sistema que não tem inspiração divina. Construir um templo com paredes, tijolo, concreto, botar uma plaquinha na frente com o nome, eleger um fulano de tal lá como líder
isso não tem inspiração divina, não é bíblico, e aí o resultado não poderia ser outros, né, meus irmãos? Então, esse sistema, como é um sistema humano, ele precisa de hierarquia, ele precisa de um presidente, ele precisa de um vice-presidente, de um CNPJ, de uma liderança, de departamentos disso e daquilo, financeiro e não sei o que mais, porque simplesmente ele é uma organização humana. E essa hierarquia e esses líderes surgem ao natural por se tratar de uma empresa. Na verdade, não é uma igreja de Cristo, não da forma que o Senhor Jesus nos disse que seria. Olha o que diz as Escrituras: ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis morto com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Isso está em Colossenses 2, do 18 ao 20. Aqui eu vou repetir a última parte, meus irmãos. Se, pois, estáis mortos em Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Colossenses 2, 18 e 20. Então, meus queridos, esses líderes desse sistema que já é um erro, eles passam a exercer, eles passam a ter um papel quase que messiânico ou querendo se assemelhar ao próprio Cristo. Eles passam a ter uma importância descomunal no sistema. São líderes bajulados, líderes milionários, líderes que são tratados como verdadeiros reis, como verdadeiros monarcas. Então, meus irmãos, quantas vezes a gente não se deparou com um crente ou qualquer outra pessoa perguntando a outro: onde você está congregando? Aí aquele responde: eu congrego lá na igreja do pastor fulano. Mas não seria congregar na igreja de Cristo? Não, eles não lembram o que é a igreja de Cristo. Eles lembram que é a igreja do pastor fulano, do apóstolo ciclano, do mestre fulano novamente. Então, isso é muito triste, meus irmãos. É muito triste assim ver esse sistema que, como eu disse antes, não tem nada de bíblico, meus irmãos. Olha o que diz a palavra: em nenhum outro há salvação. Vou repetir: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Uma passagem bem conhecida, meus irmãos. Não precisa legenda, eu não preciso explicar nenhum outro nome, não existe outro nome, não existe o nome da plaquinha na frente da igreja, não existe o nome do padre, do pastor, do apóstolo, não sei do que. É Cristo o único nome. Se tiver outro nome, não é do Evangelho, não é de Deus, não é de Cristo, meus irmãos. Então, meus queridos, muitas pessoas, ao entrarem nesse sistema, talvez até estejam procurando a Cristo verdadeiramente, mas muitas delas começam a procurar algo mais do que Cristo, como se Cristo não fosse o suficiente, como se o Evangelho não fosse o suficiente para nós. Eles procuram Cristo, mas mais alguma coisa humana, uma coisa mais palpável segundo o entendimento deles. E aí vem, como eu falei antes, as atualizações
as atualizações, né, meus irmãos? Toda vez que você procura algo mais do que Cristo, você vai invariavelmente incorrer no erro, que é o erro humano, da perversão humana, da maldade humana, da hipocrisia humana, meus irmãos. Então Cristo é suficiente, o Cristo é suficiente, o nome do Cristo e do seu evangelho é suficiente. Não precisamos mais nada, nenhum nome há, como diz a palavra, não precisamos outros nomes, outras doutrinas. Olha o que diz as Escrituras: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela minha morte, porque para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. Isso está em Filipenses 1, do 20 ao 21. Que passagem maravilhosa, né? A epístola de Paulo à cidade de Filipos. O viver é Cristo. O viver é Cristo. Para Paulo, o viver é Cristo. Pela vida ou pela morte, ele achava que Cristo deveria ser enaltecido e engrandecido. Somente o Cristo, meus irmãos. Então, meus queridos, hoje incrivelmente ainda, tem pessoas, como eu falei há pouco, procurando doutrinas complementares à Bíblia, meus irmãos. Isso é muito, não há mais nada a ser complementado na Bíblia, nem alterado, nem adicionado, nem subtraído, mas infelizmente muitas pessoas ainda incorrem nesse erro, e existem muitas denominações de revelações, de profecias. Não tem mais profecia a ser feita. Todas as profecias que Deus achava cabíveis a nós já estão na palavra de Deus, já estão no Velho Testamento ou no Novo. Então as pessoas que apelam para essas profecias e revelações, isso é o anti-evangelho, isso é heresia, isso são as atualizações da Bíblia, meus queridos. Então toda vez que alguém tenta complementar a Bíblia, acaba por contradizer a própria Bíblia, meus irmãos. E aí quando as pessoas tentam a complementar a Bíblia, a procurar algo mais do que está na Bíblia, surgem as falsas doutrinas e seus doutrinadores. Olha o título aqui da transmissão: doutrinas e doutrinadores. E aí a perdição é total, e aí cada um prega uma coisa diferente, e aí cada um busca os seus próprios interesses, e aí essas lideranças querem mais enriquecer aos custos das pessoas, querem mais ter prestígio, poder, serem recebidos como verdadeiros semideus nos lugares. Então isso também o Senhor Jesus dizia lá naquela época sobre os fariseus, e isso repete-se 2000 anos atrás, meus queridos. Infelizmente repete-se tudo novamente. 2000 anos atrás, hoje estamos vendo o que ocorreu 2000 anos atrás. Hoje nós temos os novos fariseus, nós temos os novos saduceus e a sua gigantesca e babilônica hipocrisia, meus queridos. Paulo já advertia isso há cerca de 2000 anos também. Olha o que ele escreve: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos,
juntarão mestres para si mesmo, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Isso está em 2 Timóteo 4, do 2 ao 5. Então, olha, meus irmãos, que passagem interessante. Não suportarão a sã doutrina, o que ocorre hoje. Toda vez que alguém prega o evangelho genuíno e puro nesse sistema, eles não suportam, eles dão um jeito de afastar quem está fazendo isso. Próprios desejos. Então esse sistema ele não prega a Bíblia, ele está sujeito aos próprios desejos, o desejo de enriquecer às custas do Evangelho, o desejo de ter poder, de ter ostentação, de ser tratado como alguém especial, quando o único que é especial, ou o único que deveria ser especial é o Cristo, meus irmãos. Mestres para si mesmo. Então, eles são mestres de si mesmo, eles não têm o evangelho como o norte da sua vida. Eles arrumam as suas próprias doutrinas. Um exemplo clássico disso é a doutrina da prosperidade, que está aí nas televisões e domina boa parte do meio evangélico hoje. Eles fizeram uma doutrina para si mesmo. No evangelho não tem nada de prosperidade financeira, nada, mas eles adaptaram, então todos muito ricos, milionários, cheios de poder, e com eles o Senhor vai tratar a seu tempo. Não cabe a nós julgar, não cabe a nós julgar eles como pessoas, mas a sua obra, o resultado, os frutos da sua obra, nós devemos julgar. Sim, meus queridos, e eu julgo porque o Senhor me disse para julgar a obra. Ele e a sua salvação ou não, é ele com o Senhor Deus. Agora, o fruto que ele produz não é bom, o fruto que essas pessoas, que esse sistema produz, não são bons, são podres, cheiram mal, e nós devemos criticar, sim, e manter a posição de um verdadeiro cristão, defender o evangelho genuíno de Cristo. Isso nós somos chamados, nós somos exortados a fazer, meus queridos. Então, assim, eu não julgo o fulano, eu posso julgar, eu devo julgar a obra do fulano. Isso nós temos que ter discernimento e entendermos. Então, se recusarão a dar ouvido à verdade, como eu falei agora, acreditarão em mitos. Hoje as pessoas acreditam nesses mitos, nessa coisa humana, os mitos humanos, infelizmente, meus irmãos. Faze a obra de um evangelista, é isso que a gente tem que falar. Eu sempre falo, não precisa pregar, não precisa ser um pregador, mas fale do evangelho de Cristo a tantos quantos forem possível. Fale, se vai dar resultado, se não vai, é do desígnio do Senhor e não cabe a nós questionarmos, mas vamos falar de Cristo. O Espírito Santo, se é vontade de Deus, vai convencer aquela pessoa e vai trazer aquela pessoa para junto da igreja de Cristo, meus irmãos. E cumpra o nosso ministério, é isso. Todos nós, todo aquele que o Senhor Jesus chamou para si através da ação do Espírito Santo, é exortado, é convidado a ter um ministério. O ministério não é lá ir para trás de um púlpito, botar um paletó e gravata, cobrar dízimo, não. O ministério é falar de Cristo, falar do amor de Cristo, falar do evangelho da graça de Cristo, falar da redenção, da santidade através da morte de Cristo. Isso é cumprir o seu ministério, o meu ministério, é o seu ministério, meus irmãos. Então, meus queridos, como eu falei lá no início, todo esse erro, toda essa hipocrisia vem de um sistema que é errado desde o início, meus irmãos. Tá? É um sistema que dividiu as igrejas, que
A igreja de Cristo que era uma só, hoje existe milhões, é um sistema corrompido pelo homem, corrompido pelo coração humano que tem todo tipo de imundície e mau sentimento, meus irmãos. Olha o que diz essa passagem. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Efésios 4, do 1 ao 6. Meus queridos, essa passagem é um tapa na cara desse sistema que está aí, com as suas divisões, com as suas placas, com as suas doutrinas antibíblicas, com os seus líderes falsos pregando um falso evangelho. Essa passagem é um tapa na cara desse sistema que está aí. Ela não precisa nem ser explicada, ela por si própria fala, meus irmãos. Repetindo o que eu li agora, está em Efésios 4, do 1 ao 6. Então, meus irmãos, já fiz em outras transmissões essa pergunta e vou fazer novamente. Você acha realmente que essa salada de frutas que está aí do sistema religioso, com essas inúmeras denominações e doutrinas, você acha mesmo que tem a ver com a única e verdadeira igreja de Cristo? Um só corpo, um só Espírito, um só Cristo, um só Evangelho? E por que isso seria dividido assim? Você acha que realmente tem inspiração divina nesse sistema e nas suas doutrinas e nos seus doutrinadores? Você acha, meu irmão? Reflita, pense qual é o sentido que teria o Evangelho de Cristo pregando a unidade, o verdadeiro Evangelho, a verdadeira igreja de Cristo, e esse sistema aí que parece uma salada de fruta, que parece uma coxa de retalhos, meus queridos. Não tem sentido. Então nós inevitavelmente chegamos à conclusão que é um sistema humano sem inspiração divina nenhuma, meus queridos. E esse sistema só pode produzir coisas erradas, doutrinas erradas. E porque ele é humano. Olha o que diz essa passagem. Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como vô-lo já dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Isso está em Gálatas 1, do 6 ao 9. Anátema, inimigo de Deus, contra Deus. Então esse sistema aí, segundo o que Paulo escreveu, ele é anátema. Ele não é de Deus, ele é contra Deus, ele é o inimigo de Deus, é o inimigo do Cristo, é o inimigo do Cordeiro de Deus, é inimigo do único e verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Cristo e sua graça, meus queridos. João foi bem duro e enfático ao falar dessas doutrinas e dos seus falsos doutrinadores, meus queridos. Olha essa passagem.
todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Segundo a João, capítulo 1, verso do 9 ao 11. Quem saúda ou quem participa, cuidado, meus queridos, tem parte nas más obras. Isso é sério. Então, meus irmãos, um dos grandes absurdos desse sistema, existem muitos absurdos, é que esse sistema, para ter autoridade e os seus líderes, eles tomam para si, eles usurpam para si o direito de acrescentar ou de excluir membros das suas denominações que eles chamam de igreja. E nós sabemos que isso é incumbência somente do Cristo. Somente o Senhor pode adicionar ou excluir membros da sua igreja. Só que esse sistema, para eles terem poder, para eles terem dinheiro, para eles se sentirem num pedestal, e eles usurpam para si, eles roubam para si esse direito. E a passagem, olha essas passagens o que nos diz, meus irmãos. Então dirá ao rei e aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante deles em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Isso está em Efésios 1, do 3 ao 6. E aí, meus irmãos, você acha realmente que qualquer homem, qualquer liderança humana tem poder para acrescentar membros à Igreja de Cristo? Ou tem poder para excluir? Você acha realmente isso? Se realmente você acha, meu querido, eu temo em dizer, você tem que procurar uma orientação espiritual, orar a Deus, porque você entendeu tudo, absolutamente tudo errado, meus irmãos. Enfim, outra passagem. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Atos 2, 47. Vou encerrar por aqui, meus irmãos, vou repetir esse versículo. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam se salvar. Só o Cristo pode acrescentar ou pode excluir membros da igreja que ele edificou, meus queridos. Somente ele, somente o Cristo. Ninguém, nenhum homem pode fazer isso. Então, meus queridos, com essa passagem aqui eu estou encerrando a transmissão de hoje. Desejo uma ótima noite de quarta-feira a todos. Desejo que Deus abençoe a vida de cada um que esteja assistindo, que vá assistir posteriormente nos meus perfis, no Instagram e no Facebook e lá no YouTube.
Muito obrigado, uma boa noite a todos, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Obrigado, boa noite.